Você pode glorificar a Deus pelo que está acontecendo aqui? Você carrega uma mensagem, amém? Você é a mensagem de Deus para esse tempo, amém? E nós temos uma tarde muito especial aqui. E eu quero te convidar a não perder nada. Cuidado com as distrações, porque Deus quer ministrar vocês em tudo que vai acontecer aqui nesse lugar. Então, eu estava pensando o que ministrar. Quem lembra do que eu ministrei ano passado? O que foi que eu ministrei? Minha casa? Minha casa? Sonhei tanto com esse momento. Pleníssima. Então, gente, eu ministrei minha casa, minha vida no ano passado. E eu espero que vocês tenham evoluído bastante, amém? Amém? Porque minha casa, irmã, quando eu vejo alguma coisa desarrumada, eu falei assim: ei, tu falou. Vamos lá, vamos corrigir isso. E eu estava, então, pensando algo para contribuir com a vida de vocês, para que vocês levassem. Então, eu pensei em algo e nós vamos hoje, nesta tarde, ter um talk show. Que chique, né? Talk show. Então vamos lá. Eu vou introduzir antes de chamar as minhas convidadas, mas olha só o que eu escrevi para vocês. Eu vou ler, porque pode ser que eu fale demais, e eu não gostaria que você perdesse nada. Preste atenção. Estamos vivendo um tempo de muita comparação. É verdade ou não é? Um tempo onde buscamos a aprovação, os likes, as validações. Em tempos de filtros, você se passa por outra pessoa nas redes sociais. Irreconhecíveis. Em tempos de filtros, estamos tentando provar o nosso valor e nos garantir desse cenário emergente da beleza. Concordam comigo? Quem aí não está tomando mão de aro? Algo me revelou aqui que quem riu... É ou não é, irmã? Tua gargalhada, viu? Tá escondendo nada não, né? Vamos lá. Então, como uma mulher cristã, dentro desse cenário, pode permanecer plena e autêntica no corpo, na alma e no espírito. Dentro de uma sociedade que valoriza tanto a aparência e oferece constantemente padrões para impressionar a cada uma de nós, nos forçando a nos encaixar dentro desses padrões. E eu gostaria que a gente hoje, meditasse um pouquinho sobre isso e eu gostaria de, com muito carinho, vocês recebessem então as nossas convidadas dessa tarde. Pode soltar. Recebam com carinho a Aline Rezende, esposa de Josué Rezende, irmã de Júlia e Rebeca, líder de casais na igreja batista de Jesus de Alva, auxiliando o fortalecimento de famílias e seus relacionamentos. Consultora de imagem e estilo, ajuda mulheres a resgatarem sua essência, fortalecerem a autoestima e se posicionarem como uma cristã, construindo uma imagem coerente com seus valores, identidade e propósito.
e aconteça no Brasil, e a conhecida palavra final teológica terrível da trajetória na casa de Recebam com carinho Carolina Pereira, a plenamente social, o foco naturalidade, autoestima e identidade feminina. A feminina beleza vai além da aparência, é expressão de cuidado, sutileza e posicionamento. Em seu trabalho, com estética e propósito para ajudar mulheres a se enxergarem com mais segurança, sem perder sua essência. Recebam com carinho Laís Machado dos Santos Peixoto, é seminário sem fato de conclusão. Atua no Ministério da Palavra por meio de estudos bíblicos, ministrações e desenvolvimento espiritual. Líder de jovens do Ministério Pai, da Igreja Batista do Brasil, dedica-se ao discipulado, à comunhão e à formação de lideranças. Descreve fortalecendo a relação firmada nos princípios do reino de Deus. Também atua como funcionalista, integrando fé e escuta clínica do cuidado com a saúde emocional. Ao grande pessoa espiritual, e espiritual. Recebam com carinho Tamires Pérez, cristã, mendoria, historiadora, bandeirista, e junto com sua esposa e família, são empresários do ramo da suplementação, proprietários da loja de suplementos, Punk Master Suplementos. Além da experiência no atendimento personalizado para centenas de clientes, ao longo de quase 3 anos de empresa, preza por um estilo de vida saudável e ativo. A prática constante e regular de exercícios físicos é parte da sua vida desde 2019. Gente, que time aqui, viu? Para cuidar de você no geral. Então, a gente pensou em trabalhar aqui corpo, alma e espírito. E eu vou começar logo com Tami. Vamos lá. Tami é a marombeira da IBB. Pega peso todos os dias, até dia de domingo. Pasmem. Ama cuidar do corpo e fica querendo que a gente cuide também. Então, ela vai responder uma pergunta aqui que vai representar todas vocês. Então, eu pensei em perguntas que representassem todas vocês. Tami, em tempos de cuidar da saúde, como não cultuar o corpo perfeito? Porque é uma linha muito tênue. Até que ponto é cuidar da saúde e até que ponto a pessoa tem que se cuidar para não virar um culto ao corpo perfeito? A paz do Senhor... Tá bom o microfone. Ô, Glória. A paz do Senhor, Mulheres Glow. É uma honra, um prazer estar aqui com vocês, falando sobre uma coisa que eu amo, mas que foi ressignificada na minha vida a partir do momento da minha conversão. Então, quando eu vi a pergunta da pastora, eu entendi de fato que deveria ser daquela forma, para que eu pudesse contextualizar também para vocês dos dois mundos. Eu não vim de um lar cristão, né? Antes eu dizia, infelizmente, não queria ter passado por muitas coisas que passei, mas entendo que o Senhor tem um propósito, né?
para todos nós, todas nós. E isso me faz ver o mundo de outra forma, porque eu me converti, mas eu sei, né, o que eu deixei, e que bom que eu deixei. Amém. Então, eu faço atividades físicas regulares, né, desde 2019. Um pouco antes eu já fazia algumas coisas, mas com muita frequência desde 2019. Começou no quadro da pandemia e eu comecei a fazer mesmo para eu não pirar, né, porque foi uma época muito conturbada. E eu mantive. Eu era uma pessoa que tinha muitos transtornos de ansiedade. Então, a atividade física era o que me salvava. Porque se eu não gastasse o tanto de energia que eu tinha, eu ia ficar doida. Então, eu comecei a praticar muita atividade física por isso e continuei. Me converti, e aí que chega o ponto específico, né? Hoje, como uma cristã, e falando para vocês, por que é importante cuidar do corpo? Mas a pergunta, na verdade, hoje é: para quem é importante cuidar do corpo? Por que é importante cuidar do corpo? E hoje eu entendo que eu cuido do meu corpo não é para mim, não é para mostrar aos outros. Uma das coisas que mudou na minha vida era a forma que eu me vestia. Claro, né? Eu ia para academia, eu ia de calça, leg e um top. E aos poucos, o Espírito Santo foi me constrangendo ao ponto de eu olhar e falar: misericórdia. Você pode aplaudir aí, gente! Qual foi o ponto, né? E a pastora sabe, ela já viu. Qual foi o ponto, né? Quando eu me olhava no espelho, eu entendia que eu estava indo por um propósito e não para as pessoas me verem, tudo mudou. Porque eu encontrei, de fato, um prazer real em estar indo fazer atividade física. Porque é pra mim. Gente, eu tenho uma filha de 3 anos. Minha filha pesa 16 quilos. Tem momentos que eu penso: Deus, que bom que eu malho tão bem braços, porque senão eu não estava aguentando segurar essa criança e essas mochilas tudo aqui comigo. Então, eu sou alguém, eu me sinto saudável para cuidar da minha família, do meu marido. E eu sou muito chata em casa também, né? Meu sogro e minha sogra vão estar aqui, eles estão aqui, em algum momento eles vão reagir a isso. Porque, olha ele, ó. Eu encho o saco dele, do meu sogro, porque eu também sou muito regrada com a questão da alimentação, né? Justamente porque eu entendi que eu não posso adoecer. Para além da questão da minha família, né? Que eu não posso adoecer por eles. Como é que eu vou cumprir o ID do Senhor se o meu corpo estiver falhando? É isso. Gente, e não é sobre só estar acima do peso, não, tá? Porque tem pessoas que são bem magrinhas, parecem estar ótimas, mas a saúde não tá boa, não, tá? Mas é sobre você ser um corpo funcional. E aí, qual é o ponto? A religiosidade é prejudicial e ela vem, né? Veio e hoje, graças a Deus, tem se quebrado muito. Como se nós fôssemos pessoas menos espiritualizadas, menos cristãs, quando não valorizamos apenas o espiritual. E é onde você comete o erro de achar que você só precisa ser espiritual. Você não pode só ser alguém espiritual, você precisa ser alguém funcional. Porque é sobre reino. Uau! Como é que você vai alcançar alguém se você não puder falar? Pode aplaudir. Amém. Aplauda o Senhor, que Ele faz. O Senhor faz. Como você vai na casa de alguém dar uma palavra? Como você vai... Como é que você dá intercessão? Vai catar o irmão caindo endemoniado se você não aguentar pegar? E, gente, é a realidade. Tem que ter estrutura. Recentemente eu vi um testemunho de uma moça e me impactou muito, porque eu falei: Deus, de fato, ela teve um AVC e ela era alguém ativa. Ela teve um AVC, fazia crossfit. O médico falou: você não morreu porque você tinha massa muscular para sustentar você aqui, senão você tinha morrido. É sobre isso, gente. Claro, o que é que acontece? À medida que você vai vendo mudar a balança, se você é alguém que quer perder peso, você vê os números, você se empolga. Não é errado você se sentir bem com o seu corpo, é bom. Você fala: Deus, olha que roupa linda, ficou bom, viu? Ô, glória. Mas não é só sobre isso, o sentido não é só esse, né? Esse é o sentido secundário. O principal é: você precisa cuidar do corpo para fazer a obra do Senhor. Tem uma frase que eu amo, que eu digo sempre, né? Bárbara ali do pastor Jefferson, eu falei para eles isso um dia, a gente se divertiu muito. Eu disse assim: gente, que eles são fitness também, tá? Falei: olha, o Senhor deixou para nós, né,
o templo. Nós somos templos do Senhor. O Espírito Santo habita em nós. Não deixe o Espírito Santo morar num barraco acabado. Amém, gente? O Espírito Santo tem que morar num templo arrumado, organizado e forte. Amém, glória a Deus. Comece a enxergar a prática de atividade, a prática do autocuidado. Vão vir mulheres que falam sobre isso também, que é um todo, nós somos seres tricotômicos. Querigma, viu? Aleluia. E precisamos nos cuidar como um todo. E aí, para encerrar, eu vou deixar para vocês aqui. É bíblico, tá? E o apóstolo Paulo dá várias chapuletadas em todo mundo em relação ao corpo. Ele diz assim, ó, lá em 1 Coríntios 6,19. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que não são de vocês mesmos? E aí, complementando, né, a chapuletada que ele dá, que é boa. Ele conclui assim: porque fostes comprados por um preço. Portanto, glorificai a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais são de Deus. Ele não diz o qual só é de Deus o espírito. O corpo, não, gente. Então, vamos cuidar do corpo, vamos cuidar da mente, para a gente poder cuidar bem dos nossos filhos, da nossa família, da nossa carreira e daqueles que esperam a gente para encontrar o nosso Senhor. Meu Amém. Deus! Querigma está formando uma mestre! Vamos lá. Carolzinha, Rol, que trabalha aí com harmonização. Minha irmã colocou boca, aí eu falei assim, que coisa. Eu às vezes, a Carol tem me procurado, pastor, e aí? Tá pronto? Eu falei assim, ainda não tô pronta, ainda tô orando. Ah, gatinho, você agora arrasou. Ai, meu marido é um gatinho, gente, tá lindo. Rol, então, Rol, você que tem tratado tão bem, né, as mulheres da igreja, tem feito um trabalho belíssimo no rosto dessas irmãs que já são lindas, né? E você tem trazido essa harmonização facial que tem deixado elas tão alegres. Em tempos de harmonização facial, como não perder os traços da nossa verdadeira identidade? Então, só respondendo o pastor é com naturalidade, viu? Não tem jeito, vou ter que orar. Hoje eu não consigo falar sobre harmonização facial e não falar sobre identidade. Porque uma mulher, para ela estar plena em Deus, para ela estar plena, ela tem que primeiro saber quem Deus é e saber quem ela é em Deus. Então eu não consigo fazer hoje uma harmonização. E olha que eu já fui uma harmonizadora que só se preocupava com a técnica, só se preocupava com mais um cliente, com mais um paciente, com engajamento, com alta performance. E depois que eu tive minha identidade restaurada em Deus, eu vejo as mulheres de outra maneira, né? Eu vejo a harmonização hoje como algo que vem para complementar uma mulher que já está inteira em Deus. Então, eu queria compartilhar com vocês, né? Também estava falando aí, a pastora começou falando sobre filtros, né? Uma sociedade hoje que as mulheres se comparam tanto, tem que usar filtro para serem aceitas. E eu queria compartilhar com vocês aqui de maneira breve a melhor mídia do Brasil, Mídia IBB. A primeira imagem. Palma para Mídia IBB, gente! Obrigada, meninos, vocês são fantásticos. Eu queria compartilhar com vocês, né? Essa mulher que a pastora começou falando, já fui eu. Então, essa mulher que vocês estão vendo aí no telão,
lá na primeira imagem sou eu cheia de filtro, porque eu só conseguia aparecer no Instagram com muito filtro. E se não tivesse filtro, eu não aparecia no Instagram. Então era tanto filtro que deixava de ser eu. E era uma maneira de ser aceita, era uma maneira de esconder a falta de autocuidado, era uma maneira de não ser rejeitada mais uma vez. Então eu não vou ser rejeitada pela sociedade, eu vou fazer uma auto-performance na internet e tá tudo certo. Eu estou toda acabada na realidade, mas na internet eu vou mostrar aquilo que eu quero. Uma mulher perfeita, que na verdade estava ali, aquela foto ali do lado direito, né? Então estava uma mulher que não tinha tempo para se cuidar, uma mulher que não tinha tempo para ir para o salão, porque na verdade eu precisava dedicar muito tempo para o meu atendimento, para o meu trabalho. Entregar o melhor de engajamento na rede social, o melhor de engajamento para as pessoas, viver com muitas máscaras, viver de aparência. Então eu não me permitia se alimentar bem, eu não me permitia fazer atividade física, porque eu precisava entregar o melhor no meu atendimento, no meu trabalho. Então eu tinha que ser a melhor na minha profissão. Então eu cuidava de todo mundo, eu entregava o que eu achava que era de melhor na minha profissão, mas eu, Carol, eu estava daquele jeito ali um pouco mais, né? Com muitas marcas nas costas, não vai dar para ver muito bem, eu tive que cortar algumas coisas, porque aqui é um encontro de mulheres, mas tem homens também. Então assim, aqui só está 1/3 de tudo que eu sofri fisicamente por conta do emocional, porque eu não me alimento, não tinha para mim trabalhar, eu tinha que trabalhar em várias cidades, eu tinha que ser uma mulher de alta performance. Então eu tive hematomas emocionais, eu tive urticária emocional, e na última foto aqui que vocês estão vendo aqui do lado direito, eu já estava com a suspeita de câncer de mama, porque a minha mama já tinha pus dentro da mama. Então eu era aquela mulher de alta performance na internet, que entregava muito na internet, mas na realidade eu não cuidava de mim. E aí passando, vídeo bebê. Isso foi do final de 2023 para o início de 2024. Não tem como. Eu estou falando aqui, não tem como. Mas você pode falar. Não. Pronto. Na outra imagem, tem umas imagens, né, depois que eu tive o meu encontro com Jesus, depois que eu toquei nas vestes de Jesus, eu toquei em Jesus e Ele mudou a minha história, Ele me curou. E essas fotos que vocês viram aí, eu trouxe outras fotos, né, mostrando o novo de Deus, mas vocês podem contemplar aqui também o que o Senhor fez. Amém. Uhul! O Senhor, Ele restaurou a minha identidade. Sabe, uma pessoa hoje que não consegue nem ver essas imagens de mulher cheia de filtro na frente. Quando eu olho assim, eu disse, não. Uma mulher cheia de filtro, ela ainda não teve sua identidade restaurada. Ela ainda não entendeu o seu valor. Ela ainda não entendeu quem Deus as fez para ser. E assim, depois que eu toquei em Jesus, Jesus me limpou, Jesus me curou. Jesus me livrou de um diagnóstico de câncer de mama, porque naquela foto ali eu já estava com pus na mama, porque o meu corpo gritava. O meu corpo gritava por autocuidado, o meu corpo gritava por Jesus, né? E quando a gente toca em Jesus, foi o que aconteceu comigo quando eu toquei em Jesus, Ele me curou por completo, Ele curou o meu físico, o meu emocional, e eu comecei a enxergar a vida em outra perspectiva. O Senhor tirou as escamas dos meus olhos, e eu comecei a olhar a vida que eu estava perdendo de viver, o tempo que eu estava perdendo de viver com as pessoas. E eu não me cuidava, eu não me alimentava bem. E eu passei aí no mercado, eu comecei a me sentir merecedora de poder ir no mercado e comprar as coisas para mim. E não só investir no meu trabalho, não só pensar nas pessoas que estão ao meu redor, porque eu tenho certeza que aqui hoje tem mulheres que só pensam em quem está próximo, só pensam nos parentes ou nos filhos ou no marido, mas não pensam nelas, não olham para elas com amor. E eu comecei a parar para olhar para mim, olhar como Jesus me fez.
E o Senhor começou a tirar muitas coisas de mim, como culpa, como medo, quebrar o orgulho. E o Senhor ele foi me restaurando de dentro para fora. E eu comecei a ter mais tempo, separar o tempo em meio à minha rotina de trabalho, para ir no salão de beleza, para fazer academia. A gente se encontra muito lá, né, Tami? Para fazer academia, aqui as fotos, ó. Aqui, para fazer academia, que é a última foto aqui. Essas fotos aqui foi a primeira vez que eu fui no salão, depois desse processo. Então, foram fotos que me marcaram muito, porque eu já não cuidava de nenhuma área. E eu comecei a ter tempo para mim, tempo de ir no mercado, de ir no salão, de cuidar das unhas, sabe? De tempo de desfrutar a vida que o Senhor nos deu para viver. Ali foi um dia que eu estava simplesmente na roça. E eu queria sentir a natureza de Deus, porque eu não tinha tempo para isso. Eu era ocupada demais para contemplar aquilo que o Senhor me deu. E eu comecei a assumir a minha identidade de filha. Eu comecei a entender quem o Senhor me fez para ser. E hoje eu não consigo falar de harmonização sem falar de identidade, porque uma mulher que conhece verdadeiramente Deus, ela sabe quem Deus a fez para ser. Ela sabe que ela tem direito a ter uma vida abundante, uma vida de plenitude. E uma vida de plenitude somente em Deus. Uhul! Vocês podem aplaudir Arol! Vamos lá. Laís, que vai casar em julho. Meu Deus do céu. Tenho que preparar para não chorar muito nesse dia. Em tempos de aparências, Lai, como ser verdadeiras e plenas nas emoções? Graças e paz, irmãs, irmãos que estão aqui. Eu acho que tudo parte do princípio da criação. A plenitude está ligada diretamente ao ser completo. E a gente não tem como falar de plenitude se não associar ao nosso Criador. Então todo indivíduo ele vai buscar a completude em algo. A questão é para onde nós estamos apontando nossos olhos. Eu gosto muito que o salmista vai falar que nós precisamos dos nossos olhos fixos em Deus para que a gente não caia em armadilhas. E a aparência, atrelada à comparação, ela se tornou uma armadilha dos últimos dias, principalmente no contexto feminino, porque a sociedade ela nos impõe padrões. E quando ela nos impõe padrões, sutilmente, nós podemos fazer pequenas concessões e aí nós vamos deixando a nossa identidade começar a ser diluída e nós já deixamos de ser aquilo que Deus nos chamou para ser e cumprir aquilo que Deus nos chamou para cumprir. Então, se eu pudesse dizer de um conselho bem prático e breve, tudo parte de um lugar de não negar as suas emoções. Uma mulher plena não é uma mulher perfeita. Uma mulher plena é apesar do que ela sente. Ela se movimenta em um lugar de dependência em Deus. Uau. Deus te deu uma alma, então não é para você negar o que você sente. Você pode sentir medo, mas você não é uma mulher medrosa. Você pode se sentir insegura, mas a insegurança não te domina. Então, se Deus te deu uma alma, as suas emoções são legítimas, mas Deus te deu um espírito e o governo fica com o espírito. Meu Deus! Aplauda mesmo aí, gente! O pastor Yuri está ali apontando para mim o relógio. Tempo. Mas eu ficaria nesse talk aqui a tarde todinha. Não é verdade, gente? E aí eu gostaria de perguntar para quem trabalha com imagem. Consultora de imagem, Aline. Em tempos de cores tão nudes. Eis-me aqui. Em tempos de cores tão nudes, Aline, como as cores podem elevar nossa autoestima? A paz do Senhor, boa tarde. Realmente, estamos em tempos de nudes, em tempos de muito básico, de neutros demais, né? E eu acredito que nesse tempo de se falar tanto em neutros, o melhor presente que a gente pode dar a si mesma é sermos o que a gente é, a nossa identidade, a nossa essência, né? Porque senão a gente vai se perdendo nesse processo, porque hoje são muitos estímulos, muita coisa que a gente vê na internet.
E aí a gente vai querendo se inspirar naquela outra pessoa, naquela influência, a roupa que aquela pessoa comprou, e aí a gente vai comprando aquela roupa, mas que não faz parte do nosso estilo, não faz parte da nossa essência. E aí o nosso guarda-roupa vai ficando confuso, vai ficando cheio, e a gente sempre com aquela sensação de que não tem o que vestir. Não sei se vocês E comprando, e comprando, e comprando, e nunca satisfeitos. Isso. Muito bom. Então, a gente vai, se a gente seguir esse caminho de muitos, andar por essas tendências, seguir os mesmos estilos de todo mundo, usar as mesmas cores, porque cores, gente, cores não sai de moda, né? Então, usa a cor que você ama, porque você vai se sentir muito mais segura nesse lugar, né? Então, e tendência não é tudo o que é para a gente usar. Pode ser bom para aquela pessoa, mas não representa a gente, né? Então, eu acredito muito que para a gente se sentir bem, a gente precisa começar a se olhar no espelho. Pode ser uma coisa simples, mas muitas mulheres não se olham no espelho. E aí vê o que é que combina comigo. Qual é o modelo de roupa que combina comigo? Qual o modelo, a melhor modelagem de calça, melhor para mim, para o meu corpo, para o meu biotipo? Ao invés de ficar vendo o que aquela pessoa comprou e aí vai lá e compra e não dá certo, aí fica parado no guarda-roupa, né? Então, veja o que fica melhor para você, que aí eu tenho certeza, você vai se sentir muito bem, você vai se sentir mais segura, você vai se sentir mais confiante, né? E automaticamente a autoestima fica lá em cima, né? E mulheres, Deus, Ele não nos criou em série. Ele nos criou únicas. Uau! Meu Deus! Então, eu acredito que a nossa imagem é uma forma de honrar essa individualidade. Uau! Meu Deus! Aplauda! Aplaudam a Aline Rezende! Muito bom! Então pare de ir comprar roupa. Diga para a mulher do seu lado, pare de comprar roupa. Olha no teu guarda-roupa aí. Você tem muita roupa, você tem muita roupa. Precisa só saber o que é que cabe. Nós vamos fazer um bota fora de roupa. Bota fora, porque cada um vai pegar o seu estilo. Porque tem malas aí que eu sei que estão sendo colocadas roupas que não cabem mais. E a gente vai fazer esse bota fora aqui na IBB. Cadê a Elaine? Elaine e a Adriana já chegaram? Vamos lá. Pastora Nanda. Ai, pastora Nanda, que é cheia do manto. Meu brinco chegar caiu. Vamos lá. Pastora Nanda, em tempos de frieza espiritual, como não permitir uma falsa espiritualidade? É forte, minha gente. Agora é pancada, minha gente. Estreitou pra mim. Oh, meu Deus do céu. A parte estreita ficou pra mim aqui, minha gente. É forte isso, pastora Jeane. Quando você fez essa pergunta, eu lembrei do exemplo do vaso de barro. E eu queria que vocês imaginassem que tem 3 vasos de barro aqui na frente. 3 vasos bem grandão. Igualzinho, viu, Aline? Tudo do mesmo jeitinho, mesmo tamanho, tudo vaso. Quando vocês olham daí, vocês vão enxergar que é o quê? 3 vasos de barro. Só que um tá cheio de óleo, outro tá cheio de palha e outro tá cheio de pedra. De longe, vocês sabem o que é? Não, é tudo vaso de barro. Mas por dentro, cada um tá cheio de uma coisa. Ser plena é estar totalmente preenchida. A questão é do que é que você está preenchida. Porque todo mundo pode ter roupa de vaso. Pode aplaudir, pode aplaudir. Uau! Ô, Jesus, é forte, meu Deus. Todo mundo, pastora Jeane, pode ter Instagram de vaso. Colocar na bio, Jesus, meu mestre. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ter um coque de vaso, a roupa de vaso, Aline, se vestir como um vaso. Mas ser cheia de algo que não agrada a Deus.
E o que é isso, pastora Jeane? Isso é uma falsa espiritualidade. Porque eu aparento ser vaso, mas por dentro, minha gente, eu só estou cheia de caco. Por dentro, minha gente, quando o pai vai olhar assim e fala assim, vixe, essa daqui não carrega a minha presença. Só que, pastora Jeane, pode ser que tenha entrado algumas irmãs aqui que está assim meio termo. Tem um pouquinho de óleo, mas tem um pouquinho de pedra. Tem um pouquinho de óleo, mas tem um pouquinho de caco. Deus nessa tarde te trouxe aqui, minha amiga, para tu tirar essa palha, esse caco e sair daqui cheinha do óleo, rolando no óleo e transformando no óleo. Só que, pastora, quando a gente escolhe não se esvaziar de nós mesmos, não se esvaziar do caco, da palha, de tudo que não presta, Tami, o que é que acontece? A gente vive uma coisa chamada ateísmo prático. Diga assim, ateísmo prático. O que é isso? Vou te explicar. Ateísmo prático é o seguinte: eu creio em Deus, eu me identifico como crente do manto do coque, vaso, me identifico como vaso, frequentadora da igreja de domingo a domingo, mas as minhas decisões não têm como governo Cristo. Quem é cheia de Deus e plena em Deus tem na centralidade da sua vida, das suas escolhas e das suas decisões saber, antes da tua vontade, qual é a vontade de Deus. Mas quem é só vaso por fora e é cheia de palha e de caca ou caco, tanto faz, os dois servem, você vai ser guiado pelo quê? Pela sua própria vontade. E isso é ateísmo prático. Eu venho para a igreja, mas eu não pergunto a Deus qual é a vontade dele acerca do meu relacionamento. Estou conhecendo um vaso, Aline. Eu não, que eu já sou casado, mas a irmã que está solteira, cadê solteiras aí? Tem algumas aí, pega a unção de Laís. Ó, minha gente, vai casar rápido em nome de Jesus. Aí chegou um varão, que tem cara de varão, tem cheiro de varão. Aí tu fala, é ele, já se derrete toda. Se você é vaso cheio do óleo, a primeira coisa que você vai fazer é Deus me revela, testifica. Como a pastora Jeane fala, essa hora pro olho tá bem assim, né, tia? Bem abertão, ó. No casamento tu fecha, deixa pequenininho. Mas tá namorando, deixa ele bem abertão pra tu ver, minha irmã, se tu não tá caindo na cilada, no espírito de engano. Quem é cheia de Deus vai viver a vida buscando os direcionamentos e a palavra do Senhor. Cada escolha sua reflete a vontade de Deus. Por onde você passa, você exala o perfume do Senhor. Porque o óleo que você carrega tem um cheiro, e esse cheiro é bom e esse cheiro agrada a Deus. Mas quando você não é cheia do Senhor, você cai no ateísmo prático. Vem para a igreja, tem jeito de crente, tem roupa de crente, mas as suas escolhas não apontam para Cristo. Qual é a origem, pastora Jeane, do ateísmo prático? Segura a irmã que está do teu lado, porque vai doer agora, minha gente. Segura. Sabe qual é a origem? Orgulho. E a palavra do Senhor diz que ao orgulhoso e ao soberbo ele abate, mas ao humilde ele exalta. Minha irmã, já que eu tive essa oportunidade, eu vou te dizer: sonda bem teu coração. E se você encontrar orgulho, isso é caca, isso é palha, isso é pó. Lança fora enquanto Deus abate, mas ao humilde Deus exalta. Sai daqui se esvaziando de ti e se enchendo da glória de Deus. É isso, minha gente. Muito mais do que poste, vai pra presença, busca o Senhor. Eu amo o Instagram, minha gente, tô até postando coisa lá, posto mesmo. Mas eu falo assim: Senhor, nada disso me define e nada disso troca. Joelho no chão, cara no pó, e a presença do Pai vindo e tomando a gente. É gostoso demais. Seja cheio, mano. Aleluia! Meu Deus! Oh, Jesus! Gente, nós tínhamos um segundo quadro, mas infelizmente nós começamos um pouco atrasados. Nos perdoe. E vamos ficar para a próxima Conferência Globo. Quero mais tempo como esse. Vocês querem, gente? Eu também quero mais tempo como esse, mas eu quero que vocês pelo menos dêem o Instagram de vocês. Pump Master, uma loja de suplementos. Por favor, Instagram. Oi, pronto. Ó, para quem quiser suplemento, eu já vou dizer para vocês que lá a gente ajuda os vasos, viu, do Senhor. Então, o pessoal chega lá e fala: eu sou crente. Eu falo: pronto, tem 10% de desconto à vista. E 5% e até 4 vezes sem juros. É verdade, viu? Quem compra lá sabe. @PumpMaster Suplementos. Vão lá seguir a gente. É isso. Ah, e só uma coisa, pastor. Eu sei que o tempo tá curto, mas é que eu deixei até a mídia. Não sei nem se vocês vão colocar mais. É uma indicação de livro para vocês, que eu tô até lendo, que é do Luciano Subirá. O cuidado que é O Cuidado do Corpo.
E lá ele deixa tudo esmiuçado, destrinchado sobre a importância. Eu acho que a gente devia trazer ele na próxima conferência Glow para falar desse assunto. O que é que vocês acham? E vai ajudar vocês a entender e desconstruir muita coisa que foi colocado ali na nossa cabeça ao longo de tanto tempo, né? Então vale a pena. A banda de Sara já pode subir, por favor, mais rápido. Aline Rezende, consultora de imagem, Instagram. É Aline Rezende Consultoria. E lá vocês vão ver que eu posso ajudar você a descobrir o seu estilo, para você parar de comprar aleatório e fazer compras mais assertivas. Maravilhosa! Pastor Carol. Doutora DRA.Carolina Ferreira, com 2A. Gente, vai ficar mais fácil me procurar lá no Instagram do Glow. Carolina, aí vocês acham logo, tá bom? É isso aí. Valeu, Carol. Eu tô sendo convencida pelas minhas irmãs. Ai, coloca aqui. Mas ainda tô esperando o Espírito Santo me convencer. Psicanalista Laís. O Instagram é @laís.machado com 2A. E você pode entrar em contato porque estou disponível para ajudar vocês no que for preciso. Amém, maravilhosa! Ananda Carvalho, pastora Ananda da Alinhadas, né? Da Jornada Alinhadas. @Ananda com 2 N's, viu, gente? ANNANDA.DC. Só isso. Me segue lá, vem pra Jornada Alinhadas e que Deus te abençoe. Obrigado por essa Aplauda oportunidade. essas mulheres maravilhosas. Obrigada, querida.